A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, nesse momento tão maravilhoso que eu parei aqui no meu trabalho para fazer um momento de reflexão a respeito do chamado do Senhor sobre as nossas vidas, o propósito que Deus tem em nossas vidas. Quem sabe você tem um pensamento em seu coração dizendo: será que Deus tem um chamado na minha vida? Por tantas coisas que eu tenho passado, por tantas aflições, a minha família não dá certo, as situações que está acontecendo entre a minha família, ninguém entende ninguém. Você vai para o seu trabalho, você tem dificuldade no seu trabalho, ou você está desempregado, você tem uma luta diária, uma luta constante, que às vezes você fala: Deus, será que eu vou conseguir vencer essa batalha? Ou quem sabe você foi no médico e você levou seus exames ao médico e o médico olhou e falou que a tua situação é uma situação muito crítica, uma situação que só por um milagre você vai conseguir realmente reverter essa situação sobre a sua vida. Eu quero te dizer neste momento que o nosso Deus, Ele é um Deus todo-poderoso que sempre está com as mãos estendidas para nos dar vitória. A palavra do Senhor nos diz em Juízes capítulo 6, no verso 1, que o povo de Israel, ele estava na mão dos inimigos, porque eles estavam dando lado para o inimigo. A palavra do Senhor nos diz que o povo de Israel ficou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Eles ficaram aprisionados, dizendo assim, escravizados pelos midianitas, pelos inimigos, durante 7 anos. Por quê? Porque aconteceu que eles não queriam se humilhar perante o Senhor. Eles não queriam clamar a Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel, para que acontecesse algo sobre a vida deles. Porque o nosso Deus, a Bíblia nos fala que se nós clamarmos ao Senhor de todo o coração, Ele é poderoso para nos responder e para nos dar vitória. O próprio salmista Davi disse que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O que eu quero te dizer neste momento? Quem sabe há tantos anos você está sendo escravizado pelo inimigo. Quem sabe tantos anos você está nas mãos do inimigo, tantos anos sofrendo, tantos anos passando por lutas e crises e perseguições. Mas eu quero te dizer neste momento que Jesus, Ele veio para desfazer as obras do inimigo. Jesus veio sobre esta terra para que hoje eu e você fosse liberto. Quem sabe você está procurando tantos recursos para querer largar dos vícios, das drogas, do alcoolismo, do cigarro, tantas coisas que te aprisionam. E ainda você procurou recursos para querer fazer uma terapia, para querer ir num psicólogo, para querer se livrar desse tipo de vício, dessas coisas que estão aprisionando você. Pois bem, eu quero te dizer neste momento, a Bíblia nos relata em João 8,32, que a palavra do Senhor nos diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A partir do momento que nós conhecemos a palavra de Deus, abrimos o coração para Jesus e pedimos para Ele fazer morada em nós, com toda certeza e convicção, Ele vem com a libertação, Ele vem com a cura, com a restauração. A Bíblia nos fala sobre Juízes no capítulo 6, do verso 1, que o povo, eles estavam sendo escravizados. Por quê? Porque Deus permitiu, porque Deus queria ver um posicionamento das pessoas, Deus queria ver o coração do povo, se realmente o povo queria estar voltado aos olhos do Senhor. Porém, eles não estavam dando ouvido à voz do Senhor. Pode ser que aconteceu que o nosso Deus sempre tocava dando sinais para o povo. Quem sabe o nosso Deus mostrava a natureza. Quem sabe o nosso Deus usava alguns profetas no meio de Israel para que o povo se convertesse, mas o povo não estava dando ouvido. O povo não estava dando crédito. O povo não estava ouvindo o chamado que o Senhor estava falando. Aí a Bíblia diz o quê? Que o nosso Deus cerrou, não falou mais com o povo. Aí Deus permitiu que o povo ficasse escravo nas mãos dos midianitas. A Bíblia nos diz aqui, porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor,
E o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. O Senhor entregou nas mãos dos inimigos, que eles fossem escravos. E a Bíblia diz assim: e prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas, as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas, amalequitas, e também os do Oriente contra ele subiam, e punham-se contra eles em campo. E o que? A Bíblia diz o que? Que eles destruíam toda a novidade da terra, até chegarem a Gaza. E não deixava mantimento Israel, nem ovelhas, nem bois e nem jumento, porque subiam com os seus gados em tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu, olha só, irmãos, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Então aqui nos diz que o povo, tudo que eles tinham na mão, toda aquela prosperidade que eles tinham, os seus esforços, eles faziam as suas plantações, as suas áreas agricultura, eles faziam aquela parte da agricultura, as plantações. E a Bíblia nos fala que os midianitas vinham como gafanhoto. E não era só os midianitas, a Bíblia diz que os amalequitas também. E todos os inimigos do Oriente contra eles subiam. Então vinha inimigo de todas as partes. Quem sabe vinha o inimigo na parte da saúde. Quem sabe vinha o inimigo na parte financeira. Quem sabe vinha o inimigo na parte sentimental. Quem sabe vinha o inimigo para destruir a família, os lares. Então todas as áreas, Israel estava cercado pelos seus inimigos. Por quê? Porque a Bíblia nos diz que Deus estava esperando um posicionamento do povo. Deus estava esperando o clamor do povo. A Bíblia nos fala que eles faziam as suas casas nas cavernas. Eles faziam um buraco, covas, porque quando vinham os midianitas para matar o povo de Israel, eles tinham que se esconder. E além deles estar escondido nas cavernas, acontecia que o povo dos amalequitas, os inimigos, eles saqueavam tudo do povo de Israel, eles tiravam tudo. O que eu quero dizer para você neste momento, meu querido, minha querida irmã? Que nós precisamos ter um passo, dar um passo diante do Senhor. Um posicionamento para não se conformar com a situação que nós estamos vivendo. Você está vivendo esta vida? Você está vivendo este momento em que o inimigo está zombando de você? O inimigo está falando que você não consegue, que você não pode, que você não tem condição, que você é um fracassado, que você tantas vezes foi na igreja e nada aconteceu? Quantas vezes você tentou se posicionar e você não conseguiu nada, não conseguiu vitórias? O inimigo, ele assopra desse jeito. Porque eu quero dizer para você, não é só ir à igreja para acontecer uma diferença, para acontecer algo nas nossas vidas. Para acontecer algo nas nossas vidas, nós precisamos ser igreja. Ser igreja é o que é? Abrir o coração para Jesus. Falar: Jesus, que o Senhor conduza a minha vida. Eu entrego a minha família nas tuas mãos. E o Senhor faça a obra na minha vida. E para acontecer uma mudança em nossas vidas, precisa haver humilhação, clamor, misericórdia, pedir a Deus a compaixão. Porque a Bíblia diz no versículo 6 do capítulo 6 de Juízes: assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Eles empobreceram muito, porque eles não tinham, o Deus de Israel não estava olhando para eles. O Deus de Israel não estava mais olhando para a vida deles, para a situação deles, porque eles não queriam se humilhar. Mas a Bíblia diz que eles empobreceram muito. Muito. Sabe o que é empobrecer muito? É a pessoa não ter condição para nada, para nada. Se você olhar um morador de rua, uma pessoa que está na rua pedindo um pão, alguma coisa, pergunte para ele se ele tem uma casa. Não tem casa. Pergunte para ele se ele tem mantimento na sua casa. Não tem mantimento. Ele está numa extrema pobreza. Então Israel estava empobrecido de tudo. Eles estavam carentes de alimento, estavam carentes
de ter a sua prosperidade financeira, a sua vida aqui na terra, a sua vida próspera. E a Bíblia nos fala que eles estavam empobrecidos. Também não é sobre parte financeira. Eles estavam pobres também espiritualmente. Eles estavam pobres, sabe por quê? Porque não tinha o dono da riqueza. Eles estavam pobres porque eles abandonaram a Deus. Eles estavam pobres porque eles esqueceram dos mandamentos do Senhor. Eles estavam pobres porque eles abandonaram a palavra de Deus. Mas a Bíblia nos fala, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Então, depois que eles passaram por tudo que eles tinham que passar, aí eles clamaram ao Senhor. E quando eles clamaram ao Senhor, a Bíblia nos fala que Deus ouviu o clamor do povo. O povo clamou, o povo gritou, o povo suplicou. E a Bíblia diz, e sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um homem profeta aos filhos de Israel, que lhes disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios, e da mão de todos quanto vos oprimiam, e eu os expeli diante de vós, e vos dei a sua terra, e vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não deste ouvido à minha voz. Então a Bíblia nos fala que eles estavam ali adorando os deuses dos amorreus, adorando os seus ídolos. E o Senhor falou, eu tirei vocês lá do Egito, eu tirei você da casa da servidão, da escravidão. Vocês estavam lá servindo Faraó, escravos. Eu tirei vocês de lá. O povo de Israel era para passar no deserto por 40 dias. E Deus permitiu o quê? 40 anos por causa da rebeldia do povo. Será que isso não está acontecendo nos tempos de hoje? Será que não está acontecendo agora? Será que não está acontecendo sobre as nossas vidas? Que Deus está esperando a humilhação do povo? Deus está esperando o clamor da igreja? Porque essa palavra, ela pega a todos, tanto igreja, evangélicos, todos. Se nós clamarmos ao Senhor de todo o coração, Deus ele vai vir com o livramento. A Bíblia nos diz assim, irmãos, então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu, ai meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E por feito de todas as suas maravilhas, dos nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força, e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse, ai Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. E o Senhor lhe disse, porquanto eu lhe hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. O que eu quero dizer para você? Quando o povo se humilhou, quando o povo clamou, quando o povo pediu a misericórdia, Deus alcançou o povo. A partir do momento que você clama, a partir do momento que você se humilha, a partir do momento que você busca, Deus, ele levanta profetas. Deus, ele levanta pessoas para nos abençoar. Deus levanta pessoas que você nunca imaginou. Porque o nosso Deus, ele está no controle de tudo. Portanto, nesse momento eu quero dizer para você,
Tá difícil a situação sobre a sua vida? Tá difícil as coisas sobre o seu lar, sobre a sua família? Eu quero lhe dizer neste momento, assim como Deus levantou a Gideão para livrar o povo de Israel das mãos dos midianitas, dos amorreus, de todos os inimigos, Deus vai levantar você para lutar e vencer os obstáculos da vida. A sua família está passando por provas e dificuldade, você está vendo a situação? Eu quero te dizer neste momento, se coloque na presença do Senhor, se posicione, porque através do teu clamor, da tua humilhação, Deus vai livrar a tua família. Assim aconteceu no povo de Israel, eles estavam 7 anos, irmãos. 7 anos eles estavam entregues ao inimigo. Mas a Bíblia nos fala que a partir do momento em que todos começaram a clamar, a pedir a misericórdia ao Senhor, Deus olhou para o coração do povo, que o povo estava numa extrema pobreza. O povo estava clamando, o povo estava chorando, o povo estava suplicando, o povo estava rasgando o coração na presença do Senhor. Aí Deus veio com o livramento. Aí Deus mudou a história do povo de Israel. Mas a partir do momento que houve humilhação, em que o povo clamou, que o povo buscou, eu quero te dizer neste momento, o milagre vai sobre a sua vida, vai sobre a sua família, vai sobre todos os seus descendentes e todos aqueles que estão por volta de você, a partir do momento que você se humilhar, você se posicionar, você dizer para Deus, Deus, eu preciso tomar uma posição, eu preciso me colocar na sua vontade. Aí, tantos anos que está sofrendo aquelas pessoas que estão ao seu redor, através de você, Deus vai operar um grande milagre sobre a sua vida e sobre a todos que estão ao seu redor. Que Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus, que esta palavra continue soando ao seu coração, porque Deus ele tem algo muito grande a realizar sobre a sua vida, sobre o seu lar e sobre a sua família. Que Deus abençoe. Irmãos, vamos compartilhar. Compartilhe este vídeo. Clica no like se você gostou, se você não gostou. Clica no like aí, irmãos. Vamos ajudar a divulgar o Evangelho de Cristo. E nós estamos aqui para falar do amor de Jesus a todas as nações, a todos aqueles que precisam e necessitam de Jesus. Porque eu sei que todos necessitam, todos precisam. E Jesus está presente para abençoar. Deus abençoe. Aqui quem se despede é seu irmão em Cristo, pastor Luciano Santos. Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.